Amém. Eu li a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso de número 34. Vamos orar. Eu quero orar pelo Paulo, irmão do nosso amado irmão Gibim, que está aqui, o Luiz. Eu quero orar por ele. Ele está internado, hospitalizado, numa situação difícil de saúde, mas Deus está em controle de toda a situação e nós confiamos no Senhor acima de tudo. Quero orar pelos irmãos da igreja de Umuarama, quero orar pela cidade de Umuarama. O pastor da igreja, está havendo um surto lá em Umuarama muito forte de coronavírus. Vamos orar pela cidade, pela igreja, o pastor, os irmãos, aqueles que estão já se recuperando da doença, que Deus possa protegê-los, guardá-los, cuidar deles. São nossos irmãos amados e queridos. Oremos ao Senhor com alegria essa noite. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Graças te damos, ó Deus, por estar juntos esta noite mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. A tua palavra é viva, verdadeira, eficaz, poderosa, maravilhosa. Tua palavra é profunda, transformadora, modifica a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, a nossa vida. Ó Deus amado, venha, Senhor, alimentar a nossa alma com a tua palavra esta noite. Venha transformar a nossa vida, venha mudar a nossa mente para fazermos segundo a tua boa, agradável, perfeita e maravilhosa vontade. Nós queremos descansar na tua vontade. Abençoe teu povo, ó Pai, que esta noite ouve a tua palavra por aqui, pela internet, por onde estiverem ouvindo, que todos possam ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Pedimos a tua bênção sobre o Paulo, irmão do nosso irmão Luiz, que está, ó Deus, internado. Ó Deus, tu conheces o caso dele, a gravidade do caso. Pedimos e colocamos em tuas mãos. Tu és Senhor da vida, nada foge ao teu controle, nada foge à tua vontade, nada foge ao teu amor, à tua presença. Por isso, ó Deus, estenda as tuas mãos para tocar na vida dele, para fazer segundo a tua boa, agradável e maravilhosa vontade, que é, ó Deus, perfeita em todos os aspectos. Abençoe a vida desse senhor que ali está naquele hospital. Pedimos a tua bênção também sobre a igreja de Umuarama, pastor Laércio, a irmã Marli e a todos os nossos irmãos ali de Umuarama que estão sofrendo esse surto tão grave do coronavírus ali, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre eles, sobre a cidade de Umuarama. Protege a igreja, que haja recuperação dos irmãos, que haja graça do Senhor. Nós repreendemos esta maldade, nós repreendemos este mal deste vírus sobre as vidas, ó Deus, que tudo seja para a glória do Senhor naquela cidade, naquela igreja. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te louvamos porque tu és o dono da vida. O Senhor é o Deus que dá a cura, o Senhor é o Deus que transforma. Pedimos a tua bênção sobre a vida da irmã Catarina também. Estenda as tuas mãos sobre ela, ó Pai, que haja uma recuperação completa do estado de saúde da tua filha. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a nossa confraternização. Se o Senhor nos permitir estar reunidos, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Protege-nos, guarda cada um de nós, ó Deus, que haja manifestação do teu poder, da graça e da unção do Senhor. Tudo seja para a glória do Senhor. Fale conosco nesta palavra, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana fui ricamente abençoado por esse texto. A Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia tem poder. Eu gravei uma aula de hermenêutica e disponibilizei aí
no WhatsApp da igreja sobre a sobrenaturalidade das Escrituras. A Bíblia tem poder para mudar a nossa vida, tem poder para mudar a nossa mente, o nosso coração, porque a Bíblia não é um livro comum, não são apenas 66 livros que nós temos em mãos, não é apenas papel e tinta que tem aqui, não são apenas elementos impressos que nós temos aqui. Nós temos aqui a palavra de Deus escrita, revelada para mim e para você. E essa palavra é poderosa. E essa palavra tem efeito, tem eficácia na vida de cada um de nós. Por isso, ao olharmos para a Bíblia, precisamos ir com reverência na alma, no coração e na vida. E sabemos que aqui está a vontade de Deus para mim e para você. Existem algumas coisas que podem nos deixar ansiosos no dia a dia. Quem aqui nunca experimentou a ansiedade? Quem aqui não passa por períodos de ansiedade? Quem aqui não tem momentos de ansiedade variados durante a semana? Todos nós. Porque existem muitas coisas que nos deixam ansiosos, é verdade. É uma triste verdade. Nós somos às vezes levados como ondas do mar. Ora nós estamos em cima, está tudo bem, está tudo legal, mas aí acontece alguma coisa e a onda baixa. Ora estamos lá embaixo e parece que está tudo ruim. E é impressionante como essa flutuação acontece. Estamos aqui, estamos lá, estamos aqui, estamos lá. Em certo sentido, isso faz parte da nossa humanidade, porque nós estamos sujeitos a esses altos e baixos pela nossa experiência frágil da nossa humanidade fragilizada pelo pecado, fragilizada por todas as circunstâncias deste mundo maligno, fragilizada. Então a nossa humanidade nos proporciona essa flutuação de emoções. Ora está tudo bem, ora já não está bem. Às vezes a gente começa a desconfiar, será que eu sou bipolar? Estou bem, daqui a pouco já não estou, daqui a pouco já estou de novo. Misericórdia. Mas na realidade a palavra de Deus é um remédio para tratar com a gente, é um remédio para trazer em nós uma nova consciência de vida, é um remédio para inserir na nossa alma a vida de Deus, uma vida que seja diferenciada. Por isso eu quero me debruçar sobre esse texto esta noite que nós lemos, para tirar alguns princípios básicos para viver a vida e vivê-la com menos ansiedade possível. Precisamos entender, precisamos aprender que algumas coisas na vida precisam ser lidadas dentro de nós, precisam ser tratadas dentro de nós, para que a ansiedade nos abandone. A ansiedade é o mal do nosso século. A ansiedade é a causa de muitas doenças e enfermidades. A ansiedade é um mal que se ataca a nós e nos tira a qualidade de vida. Como fugir da ansiedade? Talvez seja essa o título da mensagem desta noite. Mas para que isso aconteça, primeiro, nós precisamos aprender que algumas coisas na vida são mais importantes do que outras coisas. Esse é um princípio vital. Este é um princípio simples, absolutamente simples,
mas totalmente importante, que muitas vezes nós talvez erramos. Precisamos aprender que algumas coisas na vida são mais importantes do que outras coisas, e assim definir o que é mais importante do que a outra coisa. O texto que nós lemos nos mostra isso claramente. Existem coisas mais importantes na vida do que outras coisas. Por exemplo, tesouros no céu, segundo o texto que nós lemos, são mais importantes do que tesouros na terra. Por isso Jesus diz: ajuntai tesouros no céu, onde ninguém pode roubar, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não se apossam dele. Tesouros no céu são mais importantes do que tesouros na terra. Por exemplo, a vida é mais importante do que a comida. Jesus diz, comer é importante, mas a vida é mais importante do que a comida. Por isso, não se preocupe com o que vocês vão comer, porque a vossa vida é mais importante que a vossa comida. Por exemplo, o corpo, disse Jesus, é mais importante que a roupa. Por isso, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque o corpo é mais importante do que a roupa. Você pode ter todas as roupas, mas se o seu corpo estiver se destruindo. Por exemplo, nós somos mais importantes do que as aves do céu. Jesus disse isso no texto que nós lemos. Nós somos mais importantes do que as aves do céu. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Hoje em dia, se você agredir uma pessoa, talvez isso não lhe renda uma cadeia. Mas se você agredir um animal, com certeza você será processado e pode ser até preso. E com isso aqui eu não estou dizendo que nós devemos maltratar os animais, pelo contrário, devemos cuidar dos animais que são criação de Deus. Mas há uma inversão de valores na sociedade, onde os animais se tornaram mais importantes do que as pessoas. Tem pessoas que dão mais valor ao gato que está em casa, ao cachorro, do que a um ser humano. Eu tenho um amigo que é veterinário de pequenos animais, e ele me disse, hoje em dia a nossa profissão é complicada. Antigamente você podia chegar para o dono de um animal e dizer, olha, não tem mais o que fazer por este animal, temos que sacrificá-lo. Hoje em dia, quando você fala isso, não tem mais o que fazer, é perigoso a pessoa te agredir, porque ela dá tanta importância a um animal, e às vezes mais do que a um ser humano. Mas Jesus disse que esse valor está de ponta cabeça, porque Jesus mostrou o que é verdadeiro, o que é a verdade. A verdade é que nós valemos mais do que os animais, valemos mais do que as aves. Por exemplo, também Cristo nos diz que nós somos mais importantes do que os lírios do campo. As flores com toda a sua beleza, a natureza, isso também houve uma inversão de valores, porque hoje em dia, embora nós devemos e tenhamos o dever como cristãos e servos de Deus, de preservar a biodiversidade e a natureza que foi criada para a glória de Deus, mas os seres humanos, na inversão de valores, dão mais valor à natureza e à biodiversidade do que ao próprio ser humano. Mas nós temos mais valor do que a natureza.
E nesse texto ainda diz que o reino de Deus é mais importante do que tudo isso. Porque ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro. Primeiro fala de ordem de coisas. Primeiro fala de importância. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais, ele chama tudo de demais. Comer, beber, vestir. As demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, irmãos, que esse texto estabelece graus de importância na vida, e isso é extremamente importante para nós. Porque quando colocamos mais importância, preste atenção nisso, quando colocamos mais importância no que deveria ter menos importância, quando deixamos de dar importância devida ao que deveria ter muita importância, então nós acabamos inevitavelmente focando a nossa vida no alvo errado. E quando focamos a nossa vida no alvo errado, nós nos tornamos presas fáceis da adoração a outros deuses. É isso que Jesus está ensinando aqui, a meu ver. Vejam bem, Jesus disse no texto que nós lemos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E conclui, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Que interessante. Ele está falando de olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Olho fala de foco. Ou seja, onde estamos focados, onde estamos olhando, para onde estão apontando os nossos olhos, isso se torna inevitavelmente de suma importância para nós. E quando algo que não deveria estar em nossa ótica começa a se posicionar na nossa ótica, então os nossos olhos deixam de ser bons e começam a ser maus. Alguém pode dizer, mas eu não sirvo o dinheiro, eu não amo o dinheiro. Eu não estou correndo atrás de ficar rico, eu não tenho essa pretensão de ficar rico. Veja bem, Jesus não está falando aqui de ficar rico. Jesus está falando aqui de foco de vida. Jesus está falando aqui de olhos. Os olhos maus são os olhos colocados no foco errado. Agora, quando os olhos são maus, então começa um processo degenerativo na vida, que vai culminar no Deus errado lá na frente. Jesus diz que se os olhos são maus, o corpo todo está em trevas. Pois os olhos que são a luz deveriam ser luz, mas se eles não são a luz, porque estão focados no lugar errado, então o corpo está em grandes trevas.
Assim, o que determina um corpo em trevas ou em luz é o foco da minha vida. Se eu estou focado nas coisas que deveria estar focado, então isso traz luz. Mas se eu estou focado onde não deveria focar, isso traz trevas. E o resultado destas trevas é que isto nos leva a servir outro Deus. Jesus diz isso no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então eu acabo deixando de servir a Deus para servir outro Deus, porque não dá para servir dois deuses ao mesmo tempo. Isso implica dizer que não dá para servir a Deus e ficar focado nas coisas que não têm importância. Vejam, ele está falando de prioridades, de coisas importantes. Isso está tudo junto, no mesmo pacote, na mesma fala, na mesma argumentação. Talvez as divisões da nossa Bíblia, que não estão no original, porque foram feitas posteriormente para questões de impressão gráfica, as divisões podem atrapalhar a nossa compreensão. Mas vocês têm que saber que a Bíblia foi escrita sem divisão de trechos, nem de capítulos, nem de versículos. Foi escrita toda como um todo, uma carta. Por isso a gente precisa concatenar as ideias, ligar as coisas. Jesus está falando de prioridades, de focar, de olhos, de colocar os olhos, de luz e de trevas. E está dizendo que quando os olhos não estão colocados no local certo, vem trevas. E quando vem essas trevas, ela acaba me envolvendo de tal forma que eu acabo mudando de Deus e acabo adorando ao dinheiro, sem saber que estou assim fazendo. Não dá para servir a Deus e ficar focado nas coisas que não têm importância. E quando eu sirvo a outro Deus, que não é o Deus criador dos céus e da terra, então, inevitavelmente, a ansiedade chega. Presta atenção, eu não estou dizendo que todo mundo que está ansioso por alguma coisa está servindo outro Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando eu não estou focado onde deveria estar, quando eu não estou firmado naquilo que deveria estar firmado, quando os meus olhos estão trazendo trevas sobre a minha vida, e eu estou acabando servindo outro Deus, inevitavelmente a ansiedade chega no meu coração. Por isso Jesus disse para não nos preocuparmos. Mas não há como não se preocupar, não há como não se preocupar se o foco estiver errado na minha vida. Foco errado leva a trevas, que leva a servir outro Deus, que leva inevitavelmente à ansiedade. Quem serve a outro Deus que não o Senhor, fica muito ansioso, correndo atrás de comer, beber e vestir. O que Jesus veio fazer aqui na terra é uma revolução no ser humano. O que Jesus veio fazer é transtornar a vida do ser humano e mudar para uma outra ótica completamente diferente. Porque a vida do homem natural é carregada de estresse. Por quê? Porque o foco do homem natural está no lugar errado. Está nas coisas que não têm importância, como as coisas que têm importância deveriam ser focadas. O homem natural está focado
em trabalhar, para comer, para beber, para vestir. E este foco está errado. Jesus veio para trazer uma consciência diferente, uma transformação na mente do ser humano, para que ele entenda que nós precisamos estar focados em Deus, e não no comer, no beber e no vestir. Por quê? Porque a natureza, disse Jesus, a natureza que está aí e não tem a consciência humana, está aí, e Deus cuida da natureza. E se Deus cuida da natureza, que é o passarinho, que não tem sequer próximo do teu valor, e Deus cuida das flores, que não tem sequer próximo do teu valor, quanto mais Deus não cuidará de você. E Jesus ainda diz, os pagãos, quer dizer, aqueles que não conhecem a Deus, o homem natural é que corre atrás de comer, beber e vestir, porque o foco da vida dele está errada, porque há trevas sobre ele, porque ele serve outro Deus, porque aquilo que deveria ser luz, que é o olho, que é a visão, não é luz, então com terríveis trevas os envolve, e eles acabam servindo a Mamon e não ao Deus verdadeiro. Então aí vem a questão, mas como inverter esse processo então? Como inverter esse processo? Como largar a ansiedade de lado? E aqui a gente vai começar a caminhar para a conclusão. Primeiro, para colocar a ansiedade de lado, a gente precisa, obviamente, colocar o foco no lugar correto. Jesus disse, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que é? É saber que há coisas mais importantes que outras coisas e definir o mais importante, focando o mais importante. E isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Defina o que é mais importante. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é priorizar o governo de Deus sobre a minha vida. Reino fala de governo, fala de autoridade. Reino fala de atitude, de ação. Reino fala de organização. É quando eu priorizo o governo de Deus sobre a minha vida. Eu não tenho como prioridade governar nada, eu tenho como prioridade que Deus governe a minha vida. Eu não tenho como prioridade prover para a minha família, eu tenho como prioridade que Deus governe a minha família, a minha casa. Eu não tenho como prioridade que os meus filhos sejam bem-sucedidos do ponto de vista intelectual. Eu tenho como prioridade que os meus filhos conheçam a Deus e sirvam a Deus como Senhor da vida deles. Eu não tenho como prioridade que os meus filhos arrumem um bom casamento. Eu tenho como prioridade que meus filhos casem com Cristo Jesus em primeiro lugar. Eu não tenho como prioridade que meus filhos tenham um bom emprego, possam ter uma boa profissão amanhã. Tem muitos pais que estão extremamente ansiosos, porque ficam pensando no futuro dos filhos. Tem que fazer uma poupança, tem que fazer isso para o meu filho, o que vai acontecer com ele, o que ele vai... O menino nem aprendeu a falar ainda, já está perguntando, o que você vai ser quando crescer? Misericórdia!
Misericórdia. Coloca uma pressão sobre a cabeça da criança. Ela nem aprendeu a andar ainda, já tem que se definir por uma universidade, por uma profissão amanhã. E se fala uma profissão daquelas assim, que as crianças mais gostam de falar, que são as mais simples, aí o pai já entra em desespero. Misericórdia. Tem que ser promotor de justiça, tem que ser juiz, tem que ser médico, tem que ser esse, aquilo, outro. Misericórdia. Já encuca na cabeça da criança uma prioridade que ela não deveria ter. Nós não devemos nos preocupar com o futuro dos nossos filhos. Deveríamos nos preocupar, sim, se os nossos filhos vão conhecer a Cristo Jesus, o nosso Salvador. A minha primeira oração pela minha família e pelos meus filhos é: Senhor, que os meus filhos te conheçam e sirvam ao Senhor. Esta é a minha oração. A minha prioridade não é que os meus filhos tenham saúde. Eu quero que eles tenham saúde, eu quero que eles se deem bem socialmente, mas esta não é a minha prioridade. A minha prioridade é que os meus filhos conheçam a palavra de Deus e vivam a palavra de Deus. O foco tem que estar no lugar certo. Buscai primeiro o reino de Deus. Tem gente que acha assim, então buscar primeiro o reino de Deus quer dizer que eu não posso trabalhar, eu tenho que ficar só em casa orando e lendo a Bíblia. Não é isso. É priorizar as coisas de Deus, é priorizar a vida de Deus na família, na própria vida. Priorizar. Antes de querer ser um bom profissional, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Acima de querer ser alguém de projeção na sociedade, eu quero ser alguém que conhece a Deus. Acima de querer ser um bom pastor, eu quero ser um homem aos pés de Cristo Jesus. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida. Acima de você querer ser um bom marido para sua esposa, que deve ser, mas acima disso, você precisa ser um ótimo servo de Deus. Acima de querer ser uma mulher perfeita para o seu marido, você deve ser uma noiva de Cristo Jesus. Buscai primeiro o reino, o governo de Deus sobre a tua vida, mulher, sobre a tua vida, marido, sobre a tua vida, pai, sobre a tua família. Primeiro o reino de Deus. O foco precisa estar no lugar certo, senão a ansiedade vai chegar. Priorizar o reino é priorizar a vontade de Deus. Antes de fazer a minha vontade, eu preciso buscar conhecer e fazer a vontade de Deus. Isto é buscar primeiro o reino de Deus. Então, primeiro, colocar o foco no lugar certo. Segundo, para largar a ansiedade de lado, eu preciso confiar. Isso é muito simples, mas é muito importante. Eu preciso confiar que Deus cuida de mim. Eu preciso confiar que Deus cuida de mim. Jesus disse: observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E ele continua dizendo: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Que maravilha! Deus cuida das aves.
Aves. Vocês já viram quantas aves tem? Milhares. Eu gosto de assistir programas da natureza. Tem lugares que é praticamente uma praga de aves. Uma coisa absurda. Tantas aves que tem, meu Deus, onde há alimento para tudo isso? Enxames, flores, belíssimas no campo, que estão aí há tantos e tantos anos. Deus cuida de aves. Deus é jardineiro, cuida de flores. Deus não cuida de mim, de você? Por quem Ele deu a vida na cruz do Calvário? A gente precisa entender que Deus cuida da gente. Deus cuida, isso tem que entrar no nosso coração. Deus cuida até das aves, Deus cuida de mim. Deus cuida até das flores, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida. Mas como ter essa fé? Como confiar que Deus cuida de mim assim? Como ter essa fé? Ora, a fé vem pela palavra de Deus. Então é preciso encher o coração a todo momento com a palavra de Deus. Precisa pegar essa palavra e colocar no coração. Precisa meditar nessa palavra a cada momento. Quando vier a ansiedade, você deve olhar e dizer: Deus cuida de mim. A palavra de Deus diz, Jesus disse, Ele não mente, Ele cuida até das aves, Ele cuida de mim. Nada vai acontecer comigo que Deus não permita, porque Deus está em pleno, absoluto, total controle de todos e todos os detalhes mais mínimos da minha vida e da sua vida e de todos. Você crê nisso, amém? Será que, não sei se todos creem, você crê que Deus está no controle de todos os detalhes da sua vida, amém? Alguém pode dizer, mas é absurdo isso? Não, Deus é tão maravilhoso, é tão sábio, é tão poderoso, que está muito, 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 muito além da nossa capacidade de compreensão total. Porque a Bíblia diz que Deus conhece as trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de estrelas que estão no céu, e Ele chama cada uma delas pelo nome. Porque a Bíblia diz que Deus pega os oceanos na concha da sua mão. Todos os oceanos, imagina os oceanos da terra, Deus pega eles na concha da sua mão. Porque Deus sabe de todas as coisas que acontecem no universo todo, porque Deus é sábio, é extremamente maravilhoso, e não há nada que se possa comparar a Deus, e ninguém pode se comparar a Deus. Então Deus cuida completamente de mim, porque Deus sabe de todas as circunstâncias que está comigo, Deus sabe dos pensamentos que passam pela minha cabeça, Deus sabe das dores que eu tenho, Deus sabe das células do meu corpo, Deus sabe se alguma célula está doente, se não está, Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã, Deus cuida de toda a minha realidade pessoal. Então, se Deus cuida dos milhões e milhões e milhões de pássaros que existem na terra, e não falta comida para os pássaros que não têm razão, que não têm consciência, que não têm alma, que não sabem se relacionar com Deus, esses pássaros que estão aí apenas como uma criação para a glória de Deus, Ele cuida de cada passarinho, de cada pena, de cada passarinho. Esse Deus não vai cuidar de mim e de você, meu irmão? Isso traz uma alegria, uma paz na nossa alma. Temos que encher o coração com essas coisas. É para encher o coração com a palavra. E a palavra produz a fé. E a fé faz com que a ansiedade desapareça. Tem que ir semeando o coração com a palavra,
A palavra é uma semente, você precisa jogar, e você precisa regar, e você precisa colocar, e você precisa adubar, e a palavra vai gerar a fé no teu coração. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. A palavra, a mesma palavra que fala sobre o céu em superioridade infinita à terra, que fala sobre a vida, que fala sobre o controle de Deus, que fala sobre a pessoa de Deus. Essa mesma palavra diz que Deus cuida de nós muito mais do que Ele cuida dos passarinhos. Então o foco precisa estar no lugar certo. Então a fé precisa estar em Deus, a palavra no coração produzindo a fé. Em último lugar, para largar a ansiedade de lado, eu preciso entender que a ansiedade é absolutamente inútil. A ansiedade é inútil, porque Jesus diz no verso 27, quem de vocês, por mais ansioso, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? A ansiedade é perda de tempo. Porque se Deus disser que você vai morrer amanhã, partir deste mundo, você pode se matar de ansioso, que não vai acrescentar nem 1 minuto a mais. Quando chegar na hora, você vai. E se Deus disser que você não vai, que você vai ficar aqui até o arrebatamento da igreja, não adianta você ficar ansioso pensando, e se eu morrer hoje? Porque você não vai morrer, porque Deus sabe de todas as coisas. Então a ansiedade é absolutamente inútil, porque ficar ansioso não pode mudar a nossa situação. Na realidade pode até prejudicá-la ainda mais, mas não pode mudar, porque Jesus diz, por mais ansioso que vocês estiverem, não adianta correr preocupado atrás das coisas, você não vai acrescentar sequer 1 hora na tua vida. Quando chegar a hora que Deus falar, você vai. Então nós estamos aqui e nós não temos o controle das coisas, aleluia, porque se nós tivéssemos o controle, haja ansiedade, e se eu controlar errado, e se eu esquecer de colocar alguma coisa no lugar, e se eu esquecer de cuidar dessa área ou da outra, se eu estivesse no controle, misericórdia, a ansiedade me consumiria. Mas como Deus está no controle, e eu não tenho controle da vida, eu não tenho controle da minha própria vida, eu não tenho controle da vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, da igreja, eu não tenho controle da cidade, eu não tenho controle da situação financeira, do vírus, eu não tenho controle de nada. Tudo está no controle absoluto de Deus. Então viva a vida em alegria e na paz de Cristo Jesus, porque Deus é quem controla todas as coisas, aleluia. Ainda que a figueira não floresça. Como é que alguém pode se alegrar? Gostei dessa música. Como é que alguém pode se alegrar ainda que a figueira não floresça? É óbvio, ele não está no controle. Se ele pudesse fazer a figueira florescer e não estivesse conseguindo fazer a figueira florescer, então ele poderia ficar muito triste. Olha como eu sou, não consigo. Eu posso fazer, mas não dá. Vou ficar ansioso. Mas se ele não pode fazer nada, então ainda que a figueira não floresça, eu continuo me alegrando. Por quê? Porque Deus está no controle de toda a situação. Se a figueira não floresceu, é porque Ele não quis que florescesse. E se Ele não quis que florescesse, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que faz, aleluia.
Eu posso não saber o que faço, mas Deus com certeza sabe o que faz. Eu posso não ser inteligente, mas Deus com certeza é muito sábio. Eu posso fazer coisas erradas, mas Deus com certeza só faz coisas certas. Deus só acerta o alvo. Deus nunca erra, nunca errou o alvo, nunca vai errar o alvo. O ser humano erra, mas Deus não erra. Aquilo que é de Deus é perfeito, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Como é que um cara consegue ficar alegre, mesmo quando não há mantimento? Ele consegue ficar alegre, porque ele não está em controle de nada. Ele vive para o Senhor, e Deus está no controle de tudo. Que maravilha! Cada vez estou mais apaixonado pela Bíblia. Estou lendo agora o livro de Deuteronômio, e a história de Israel é maravilhosa no deserto. Porque Deus chega para um homem, Moisés, e eu vou acabar aqui, pode ficar tranquilo. Deus chega para um homem, Moisés, que tinha fugido, correndo de Faraó, e casou lá no deserto de Midian, com Zípora, e estava lá com seu filho, Gerson, na sua vidinha familiar, tinha se tornado um beduíno do deserto, de príncipe a beduíno. E Deus chega para ele e fala: Moisés, ele diz, diz, vai lá, sabe lá o Faraó? Ah, sim. Então, a nação mais potente do mundo? Os exércitos mais potentes da época? Sim. Vai lá e fala para ele assim: manda o meu povo sair daí, porque se você não tirar o meu povo, eu vou acabar com o Egito. Moisés disse: eu não vou. Eu não vou. Ele diz: você vai porque eu vou com você. E sabe com que Moisés foi para enfrentar Faraó? Com um pedaço de pau. Que maravilha. Deus poderia ter dado uma bomba atômica para Moisés. Deus poderia ter dado uma arma de última geração. Você pega esse cajado aí que você tem. O que você tem na mão aí? Um cajado, um pedaço de pau. Vai lá. Imagine enfrentar a nação mais poderosa do mundo com um pedaço de pau na mão. Que maravilha. Mas aquilo não era simplesmente um pedaço de pau. Aquilo era uma representação do cetro da autoridade, porque Deus, que controla tudo, estava com ele. E um homem na mão de Deus destruiu o Egito, e o Faraó teve que engolir o seu orgulho e soltar mais de 600 mil homens escravos israelitas que estavam ali, com as mulheres e as crianças. Cerca de 3 milhões de pessoas abandonaram o Egito, porque Deus é Deus, e quando Deus fala, acontece. E Deus diz: agora eu vou levar vocês para o deserto. E Moisés disse: e agora? Vai comer o quê? 3 milhões de pessoas no deserto. O que produz no deserto, irmãos? Hoje até tem irrigação, produz, mas no deserto não produz nada, naquela época nada. 3 milhões de pessoas Deus sustentou no deserto 40 anos. E eles andaram 40 anos, e o sapato não gastou a sola, e a roupa não estragou. E eu desconfio que a roupa crescia junto com as crianças, porque eles não tinham onde comprar roupa no deserto. A roupa ia crescendo junto com as crianças, e a dos adultos não estragava, e o sapato não furava. E quando não tinha água, a rocha dava água. E quando não tinha comida, vinha pão do céu. Coisa absurda, não é? Mas Deus controla tudo.
Moisés não tinha o controle de nada. O povo de Israel não tinha controle de nada. O Egito não tinha o controle de nada. Quando o faraó achava que tinha o controle sobre alguma coisa, ele ficou com o Egito em caco, destruído, porque o Egito não tinha controle de nada. E quando as nações pelas quais Israel ia passar acharam que tinham o controle de tudo, Deus reduziu todas elas a pó. Nações que o povo de Israel, quando foi espiar, disse, e Deus falou para Moisés: eles têm cidades com muros que vão até o céu. As muralhas eram tão altas que pareciam que chegavam no céu. E os Enaquins eram tão altos, eram gigantes fortes, que tinham de 4 a 5 metros de altura, com armamento pesado. E o povo de Israel era um povo do deserto. E Deus diz: isso aí vai virar tudo pó, porque quando Deus está no controle, acabou. Deus controla tudo. Você está preocupado com o quê? Vive a vida na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que maravilha! Que maravilha sabermos que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Nos resta viver em humildade, fé, amor, confiança e alegria. Deus cuida de nós. Ah, mas e a minha casa? Deus cuida de nós. Ah, mas e o meu problema? Não sei. Deus cuida de nós. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Deus cuida de nós. Quando estava aqui na Reviver no começo, passamos por uma situação difícil. Pessoas começaram a sair, situação financeira difícil. Deus cuida de nós. Já estamos há mais de 10 anos aqui, 13, 15 anos. Deus cuida de nós. Alguém dizia, mas isso aqui não vai aguentar, vai fechar. Deus cuida de nós. Não se preocupe. Enquanto Deus quiser que estivermos aqui, aqui estaremos. Quando Deus disser, saiamos daqui, daqui sairemos. Porque quando a nuvem levanta, a gente vai com ela. O importante é estar debaixo. Vai ter outra mensagem, não vou parar, senão eu vou pregar outra mensagem. Deus cuida de nós. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Não há por que perder a paz. Há coisas mais importantes que outras coisas. Devemos colocar o foco no lugar certo. Devemos confiar que Deus cuida de nós. Devemos entender que a ansiedade é absolutamente inútil. Senhor Deus amado, abençoe teu povo esta noite. Ouvimos a tua palavra, cremos no Senhor. Cremos, eu creio que é verdade. Tudo aquilo que o Senhor disse, tudo aquilo que o Senhor relatou, como o Senhor tirou Israel do Egito, como o Senhor levou Israel pelo deserto, como o Senhor introduziu Israel na terra prometida, como o Senhor mandou Israel para o exílio, como o Senhor trouxe Israel do exílio, como o Senhor proporcionou tudo para que Cristo nascesse ao mundo, como o Senhor ressuscitou Cristo dentre os mortos, como o Senhor nos prometeu que virá nos buscar. Nós cremos no Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos disse que o Pai sustenta os passarinhos, cuida deles. O Pai veste as ervas do campo, e nós cremos na tua palavra. A tua palavra nunca falha,
A minha palavra pode errar, mas a tua jamais. O Senhor é Deus perfeito. Por isso nós confiamos e confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja flores, a gente continua confiando no Senhor. Ainda que não haja mantimento no celeiro, continuamos confiando no Senhor e nos alegrando, porque o Senhor está no controle de tudo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, para a glória única do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.